O treinamento do Internacional nesta quinta-feira teve uma ausência no sistema defensivo que pode preocupar para o próximo jogo. Igor Gomes está passando por exames depois de ser substituído em Ijuí, depois de um choque na perna direita. E vira uma dúvida para a partida de sábado contra a equipe do Ipiranga, onde Eduardo Cudê deverá colocar novamente em campo jogadores titulares e com reforços. Isso porque no TJD do Rio Grande do Sul foi confirmada a suspensão ou a conversão da pena que faz com que Alan Patrick e Gabriel Mercado estejam à disposição para a partida já deste fim de semana. Enquanto isso, no mercado de transferências, o Internacional tem uma notícia ruim, porque Thiago Maia tem o seu negócio travado junto ao Internacional. Será utilizado pelo Flamengo no Campeonato Carioca e neste momento se distancia no Beira-Rio. O Inter recalcula a rota e vê um volante colombiano, sonho antigo da direção, não fechar uma negociação que estava bem encaminhada com outro clube do futebol brasileiro. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 25 de janeiro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo dessa quinta-feira. Vamos começar falando sobre a atividade no CT Parque Gigante, a primeira depois do empate colorado em 0-0 contra a equipe do São Luís de Juí, lá no estádio 19 de outubro. E a grande novidade desse treinamento é que o zagueiro Igor Gomes não participou. Ele que saiu no intervalo do jogo lá em Ijuí, depois de uma pancada na perna direita, e ficou nesta quinta-feira passando por exames. E a grande questão é que ele pode ter tido um edema, algum tipo de lesão, que faz com que ele possa ficar de fora dos próximos jogos do Internacional. E isso é importante, em especial pela fala que o Cudê vem tendo de aproveitar todos os jogadores, rodar bastante o elenco, de alguma forma que possa também minimizar os impactos da pré-temporada. O Igor Gomes estando fora dessa relação por lesão prejudica bastante, por mais que a tendência não fosse que o Igor Gomes fosse titular no próximo sábado contra a equipe do Ipiranga no estádio Beira-Rio. Mas ainda assim é uma preocupação para os próximos jogos e a gente vai ficar atento em relação ao Igor Gomes, que foi a notícia negativa do treinamento dessa quinta-feira, tá? Avançando na pauta, o Inter já tem um encaminhamento de time para pegar a equipe do Ipiranga. A grande dúvida é se aqueles jogadores que não atuaram nem contra o São Luís e nem contra o Avenida podem ter uma chance. E eu vou citar dois. O Gabriel, volante, Ruf, que está bem escanteado, e o Luca, atacante, que também está bem escanteado. Esses jogadores podem ter oportunidades contra o Ipiranga, mas no mais é o time titular daqueles jogadores que não atuaram na partida contra o São Luís. Mas aí vamos lá, o Alário entrou no segundo tempo contra o São Luís. Pode ficar no banco contra o Ipiranga para que o Luca jogue. Vou dar um provável time aqui, tá? Antony no gol, Bustos, Vitão, Mercado e René. Meio campo de Gabriel, Arangues, que não entrou no segundo tempo lá em Ijuí, o Alan Patrick e Wanderson. Na frente, Luca e Ener Valencia. Vocês viram que eu citei Alan Patrick e Mercado? Sim, porque essa foi talvez a principal notícia dessa quinta-feira. O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul julgou improcedente o recurso da Procuradoria, que queria aumentar novamente a pena de suspensão de Gabriel Mercado e Alan Patrick. Eles foram suspensos por 6 jogos e tiveram uma conversão de pena para 2 partidas e o pagamento de cestas básicas. E isso foi mantido. Com isso, Alan Patrick e Gabriel Mercado estão liberados para atuar contra o Ipiranga neste sábado, às 4h30 no estádio Beira-Rio. E o julgamento, ele teve suas curiosidades. Eu gravei um vídeo aqui mostrando também a fala do presidente do TJD, que é o Dr. Cláudio Fleck, onde, em determinado momento da fala, ele diz que não tá nem aí pro Alan Patrick, que a decisão dele é sobre outra coisa. Assista um vídeo que é bem interessante, essa fala do auditor do TJD, o Dr. Cláudio Fleck, é só clicar aqui em cima no canal para assistir, tá? A notícia negativa também dessa quinta-feira em relação ao mercado envolve Thiago Maia. Depois do jogo contra o São Luís de Juí, o Eduardo Cudê deixou claro que a ideia do Internacional era de contratar um primeiro volante e um lateral esquerdo. O primeiro volante todo mundo sabe quem é, que é o Thiago Maia. A negociação ela melou nesta quinta-feira, ou melhor, ela teve um entrave bem significativo. Essa informação ela foi trazida pelo Lucas Dias e eu confirmei. O Inter não conseguiu avançar nos valores e o Flamengo não está diminuindo a pedida. O Inter fez uma proposta de 3 milhões de euros mais 800 mil dólares em gatilhos e o Flamengo queria 5 milhões de euros por 50% do jogador, tá? E aí a negociação acabou não andando, ela está travada e nesse momento o Thiago Maia não vem para o Internacional.
Tanto que o Thiago Maia está sendo relacionado para jogar no sábado contra a Portuguesa do Rio de Janeiro, partida que vai acontecer lá no Nordeste, pelo Campeonato Carioca. E com isso ele fica bem mais distante do Internacional. É um negócio que não tem hoje uma ideia de avanço. Eu vou descartar o Thiago Maia do Internacional? Não, porque pode ser um recuo estratégico. E a gente sabe que o Flamengo vai ter dificuldades para utilizar o Thiago Maia ao longo da temporada. O relato, inclusive, que vem do lado do jogador é que ele estava empolgado com a possibilidade de jogar no Inter, que o Cudê conversou com ele sobre isso. Mas, se ele não for utilizado no Flamengo, bom, se ele não for utilizado no Flamengo, aí o Flamengo vai ter que negociar ele de alguma maneira. Então eu acho que esse negócio, ele pode voltar a andar, mas hoje ele está travado exatamente por essa diferença de pedida. O Inter coloca 3 milhões e 800 mil euros, o Flamengo quer 5 milhões e nenhuma parte cedeu nesse sentido, tá? Enquanto isso, o Inter vai ter que olhar o mercado de novo para buscar outros primeiros volantes. E aí eu vou trazer um nome que já esteve no radar do Internacional e que está no mercado novamente, que é o Gustavo Cuéllar. Gustavo Cuéllar foi comprado recentemente por 5 milhões de euros pelo Al-Shabaab, da Arábia Saudita. Mas o Vasco, nos últimos dias, conseguiu avançar em conversas com o jogador colombiano, mas travou exatamente na pedida do clube da Arábia Saudita. Lembra que saíram informações do Rio de Janeiro dizendo que o preço do Cuéllar seria de 1,7 milhões de euros e a gente dizia, cara, é bem improvável que isso aconteça, porque o Inter recebeu uma sinalização de que o valor dele é bem alto. Pois é, tanto que o negócio melou. O Cuéllar não acertou com o Vasco, e não acertou justamente porque o Vasco não avançou na pedida do Cuéllar, ou na pedida do Al-Shabaab para liberar o jogador. Com isso, o Cuéllar está de novo sem ter um encaminhamento com o time. O Inter pode olhar o Cuéllar daqui a pouco, convencer os árabes ou colocar uma grana significativa nas mãos do Árabes pelo Cuéllar e conseguir tirar o jogador de lá. É um jogador que está no mercado a partir de agora, a gente sabe que a direção colorada gosta bastante do Gustavo Cuéllar, tá? Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds já desta sexta-feira, porque a gente tem, por exemplo, Tottenham e Manchester City pela FA Cup. Odd do Manchester City 1.7, empate 4.3, Tottenham 4.3. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!